Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira da quarta semana do Advento. Estamos encerrando o período do Advento. Amanhã é o último dia do Advento. E amanhã, o pôr do sol, é o Natal do Senhor, a véspera de Natal. Que bênção, que caminhada santa. Espero que esse tempo do Advento, que esse retiro, tenha sido uma bênção na tua vida. Foi uma caminhada muito importante para mim. Fez com que eu chegasse a esse Natal melhor, refletindo mais, conhecendo mais, descansando mais no Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 23 de dezembro, quinta-feira da quarta semana do Advento. Um tempo santo e especial na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Muito obrigado, a Deus, por esse santo dia. Te agradeço, a Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua misericórdia tem nos sustentado todos os dias. Temos visto a mão do Senhor todos os dias. Muito obrigado, Deus. Continue conosco. Nos ajude a fazer a tua vontade e a entender o teu projeto na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que alegria estar com vocês aqui no Evangelho do Dia. Amém. Eni, Tereza Pereira, Davi Herodia, Ione, todos vocês que já chegaram, Erli, Nathalie, Angelita Carvalho, Maria Regina Carlos, Suzete. Que bênção ter todos vocês aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Elonede, Ana Paula Lins, Nathalie. Que bênção do Senhor. Nosso irmão Paulo César Muniz tem Hermes. Que alegria ter vocês aqui. É um presente de Deus. Amém? Glória a Deus. Que bom que vocês estão com a gente. Glória a Deus. Nós sabemos que a semana do Natal costuma ser uma semana tão corrida, onde a pessoa não tem tempo de parar, vai ter que fazer os últimos detalhes. Mas você parou para participar do Evangelho do Dia. Isso vai abençoar a tua vida. Suzy, Fausto, Sueli Vieira, Fernandes, Pastor Zé Mauro e Gabriela, bênção do Senhor. Um beijo para todos vocês em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, vamos ler a palavra de hoje, Denise Vieira, Agar. Vamos ler a palavra de hoje, Martinha. Que alegria. Solange Gouveia. Todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje é Lucas 1, 57 a 66. Nós estamos seguindo, a caminhada do Evangelho. Marilane Nascimento, a paz, Marilane, bênção de Deus. Rosane Rubim, a paz do Senhor. Nós estamos seguindo o relato de Lucas. Vimos o anjo anunciando a Maria. Maria vai até a casa de Isabel. Maria louva ao Senhor. E agora o João Batista nasce, para depois falar do nascimento de Jesus. Glória a Deus. O evangelho de hoje é Lucas 1, 57 a 66. Lucas 1, 57 a 66.
Chegou o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum. Ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, Jessé, Carmen, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra santa e abençoada. Fala aos nossos corações. Queremos ouvir o teu recado. Queremos ser edificados pelo Senhor. Nós precisamos de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Maria Regina, Deus abençoe. Aleluia. O Saratex, que alegria. Agar, graças a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, nesse período do Advento, Gênison Melo dos Santos, grande amigo nosso, Lígia Souza, serva do Senhor, Mateus, nesse evangelho de hoje, a gente tem, aliás, desde o primeiro dia do Advento, nós temos separado uma palavra, não é, para cada dia do Advento. A gente lê o Evangelho e a gente retira uma palavra. Na segunda-feira da primeira semana do Advento, o Evangelho fala da cura do servo do centurião. E o centurião fala assim para Deus, para Jesus: Senhor, basta uma palavra e meu servo ficará curado. E aí, amados irmãos e irmãs, nesse retiro do Advento, cada dia nós tiramos uma palavra para nos edificar, uma palavra para nos fortalecer, uma palavra para nos dar vitória, para nos admoestar, para nos exortar. E hoje a palavra é a mão de Deus. A mão de Deus. Amados, que coisa linda. 450 anos, a voz profética de Deus havia cessado. Quando Malaquias termina, a voz profética de Deus para. Nós temos Deus continuando agindo na história, na vida dos macabeus, né? Deus continua agindo no seu povo, preparando a vinda do Messias. Contudo, a voz profética havia cessado.
Depois de 450 anos, Deus manifesta a sua mão e surge o João, 6 meses mais velho do que Jesus, e veio com uma única função: preparar o caminho do Senhor, ser um assessor do Senhor, fazer com que o Senhor pudesse entrar no coração das pessoas, no coração da vida, no coração da história. Amados irmãos e irmãs, a mão de Deus fez com que João nascesse, a mão de Deus preparou João para que João pudesse preparar o caminho do Senhor. Nós não temos noção do que o ministério de João causou no ministério do Senhor Jesus. Não é? Ele veio preparar o caminho. Alguém pergunta, mas precisava alguém vir antes? Precisava alguém vir antes? Jesus não bastaria? Amado, Deus usa quem Ele quer e age da forma que Ele quer. Nós não temos essa noção da importância do ministério de João. João, ele nasce, não é? E começa a ministrar. Aquelas multidões depois passaram a seguir Jesus e depois foram cheios do Espírito Santo no Pentecoste, não é? E muitos dos discípulos de Jesus e alguns apóstolos, como André, foram discípulos de João, não é? E se transformaram em grandes referências. Então o importante é a gente entender que a nossa vida tem um propósito. E o propósito da nossa vida é sempre preparar o caminho do Senhor. É sempre glorificar o nome do Senhor. Facilitar a entrada do Senhor no coração das pessoas. Esse é nosso propósito, irmãos. Pelo Espírito Santo, nós podemos evangelizar qualquer pessoa. Pelo Espírito Santo, nós podemos falar de Jesus para qualquer pessoa. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós preparamos o caminho para que Jesus entre no coração das pessoas. Então, João, ele é necessário para fazer com que o Evangelho, aleluia, chegue até aquelas pessoas. A voz profética que havia encerrado há 450 anos aparece novamente na vida de João Batista, né? E hoje fala do seu nascimento, né? É um texto que nós vamos retomar no dia 24 de junho do ano que vem, quando mencionamos sobre o nascimento do Senhor, não é? Então vamos ao Evangelho de Lucas 1, 57 e 66. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Todos nós sabemos que ela teria um filho. Por quê? Porque o anjo Gabriel havia falado para Zacarias. Lembra? Zacarias estava no templo, servindo ao Senhor com seu incenso. O anjo fala, ele duvida e ele fica mudo. Mas ele tem a graça de ficar mudo, de silenciar, não é? Para que Deus fale. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, o nosso barulho prejudica a nossa audição. Olha só, Rômulo,
Muitas vezes, Fátima, o nosso barulho prejudica entender ou entendermos a voz do anjo, não é? Então, não foi um castigo, foi na realidade um instrumento de Deus para que Zacarias tivesse condição de ouvir e degustar aquela palavra, não é? Irmãos, eu fico, logicamente que na área de pedagogia, eu lembro que a gente fez uma disciplina sobre pedagogia com pessoas que tinham necessidades especiais. A gente trabalhou com pessoas cegas, surdas, né? Muita coisa assim. A gente tem assim, a gente ora, tem piedade, amor, carinho, respeito pela deficiência das pessoas. Mas sabe que seria bom se pelo menos alguma vez na vida você ficasse em jejum durante um dia sem falar? Só refletindo no que os outros falam, refletindo no que Deus fala. Né? Nosso grande problema, irmãos e irmãs, é que a gente fala muito. A gente fala antes da hora, fala sem refletir, assume compromisso que não deveria assumir, não é? Faz proposta aqui, fala aquilo lá, critica. Muitas vezes a pessoa não está preparada para receber uma crítica, a gente vai e critica. A gente muitas vezes peca muito, porque a gente fala sem sabedoria. Tem casamentos que terminam porque o cônjuge falou sem sabedoria. Tem casamento de amor, de carinho, de respeito que acabam porque o cônjuge falou sem sabedoria. Né? Pais que falam sem sabedoria amaldiçoam os filhos. Cônjuge que fala sem sabedoria amaldiçoa o lar. Enquanto você está falando, não tem condição do anjo falar. Não tem condição de Deus falar. Porque você está falando sem parar. Não é? Nós temos que ter essa graça de calar, de cessar a nossa fala para ouvir Deus falar conosco. Não é, meu amado Rodrigo Sardinha? E o versículo 58 diz assim: os parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Não é? Nas montanhas de Encare, a Isabel tinha muitos vizinhos e também parentes. E quando eles souberam que uma mulher idosa, que já tinha passado o tempo normal da gestação, de ficar grávida, ela fica grávida e tem um menino, todos se alegram. E é bonita essa referência, olha, ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia. As pessoas que te amam, elas se alegram quando elas percebem que o Senhor tem usado de grande misericórdia, aleluia, para com a sua vida. As pessoas se alegram quando descobrem a misericórdia de Deus na sua vida. Os vizinhos e parentes ficaram felizes, glorificaram a Deus, viram a misericórdia de Deus na vida de Isabel e na vida de João. Coisa maravilhosa isso, querido. E o 59, aconteceu
que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A circuncisão, ela não acontecia no templo. A circuncisão acontecia com a presença de um rabino, de um sacerdote, mas geralmente na casa, não é? E a circuncisão era feita no 8º dia. Circuncisão é quando é cortado o prepúcio, é aquela pelinha de cima do pênis do nenenzinho. Os judeus até hoje praticam a circuncisão, não é? E no 8º dia, isso nós vemos Deus falando com Abraão em Gênesis 17, não é? Então, a criança, ela era registrada, recebia um nome no dia da circuncisão. Por isso que o dia do nome de Jesus é o dia 1º de janeiro, porque é o 8º dia do seu nascimento. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º, né? É o 8º dia de Natal, dia da circuncisão do Senhor, dia do nome do Senhor. A criança recebe o nome no dia da circuncisão. Então eles foram circuncidar. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de Zacarias. Os parentes, né? Talvez o irmão, a irmã de Zacarias, o irmão, a irmã de Isabel, né? Os parentes muito chegados, vamos dar o nome de Zacarias. Vamos, porque Zacarias é um grande homem, é um sacerdote, Deus fez esse milagre, e vamos dar o nome de Zacarias. É o que as pessoas achavam que era certo. Mas uma coisa é o que eu acho que é certo, outra coisa é o que é vontade de Deus. Maria e José não deram o nome de Jesus porque acharam bonito. Foi revelação. Zacarias e Isabel não podiam dar o nome de João de Zacarias. Você percebe como Deus se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida? Amados irmãos e irmãs, ou Deus entra nos detalhes da nossa vida, ou então nós não nos convertemos de verdade. Eu não posso viver vidas paralelas, né? Como fossem multiversos, vidas paralelas. Aqui eu sou a pessoa, lá eu sou outra. Se Deus é Deus da minha vida, não é? Ele tem que intervir. Eu preciso fazer a vontade dele nos detalhes da minha vida, nos cantos da minha vida, nas menores partes da minha vida. Eu tenho que falar, Senhor, qual é a tua vontade? As pessoas queriam que Isabel colocasse o nome de Zacarias, mas essa não era a vontade do Senhor. Alguém diz, mas pastor, até com relação a um nome? Exatamente. Exatamente. Sabe por quê, irmãos? Porque João, ele não nasceu para que Isabel e Zacarias simplesmente tivessem um filho. É verdade que o anjo Gabriel diz, né? As suas orações foram ouvidas. Ele orava sempre pedindo um filho. Talvez até já havia muitos anos que ele nem mais orava, porque já estava velho. Mas as suas orações foram ouvidas. Mas João não nasceu simplesmente para trazer alegria a Isabel e Zacarias, até porque eles faleceram muito cedo. Mas João nasceu para cumprir um propósito de Deus.
Amado, pensa nisso. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Teu filho nasceu para cumprir um propósito de Deus. E o teu filho será plenamente feliz somente quando estiver no centro do propósito de Deus. Ele pode ficar rico, pode prosperar, pode fazer maravilhosos cursos e formações. Mas a alegria na vida dele só vai acontecer quando ele verdadeiramente descobrir o propósito de Deus para a vida dele. Isso é uma coisa linda, querido. João não nasceu para ser mais um João. João nasce porque a mão de Deus o escolheu para uma grande obra. A palavra de hoje é a mão de Deus. Lucas 1:60. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum ele será chamado João. Zacarias já tinha escrito para a mãe, não é, para Isabel, que o nome da criança seria João. E ele é forte, de modo nenhum. Amados, mesmo que as pessoas tenham boas intenções para você e tua família, não permita que nenhuma interferência venha tirar você do projeto de Deus. Não permita. Mesmo que as pessoas amem vocês, não é? Tem muita gente que nos ama e fala bobagem, quer nos tirar do projeto de Deus. Não faz isso não. Age dessa forma. Não congrega lá não. Não ajuda aquela obra missionária não. Para que está fazendo isso? Não é? Então, Isabel é muito forte de modo nenhum. Eu acho, pastor Orlando, que essa frase de Isabel precisa fazer parte do nosso vocabulário. De modo nenhum. De modo nenhum eu vou deixar a igreja. De modo nenhum vou deixar de congregar. De modo nenhum vou deixar de ajudar missões. De modo nenhum vou mudar a minha espiritualidade, o meu compromisso com a minha igreja, com a minha fé, com a palavra, com o evangelho, por causa dos outros. Amado, mesmo que os outros tenham propostas maravilhosas, você tem que falar assim, de modo nenhum. Teu compromisso é com Deus. Mas assim você vai morrer. Bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então é melhor morrer fazendo a vontade de Deus. Não é? Louvado seja o nome de Jesus, querido. Usa essa frase de Isabel. De modo nenhum. De modo nenhum. Ele será chamado João. Ela tinha revelação. Deus deu essa revelação para Zacarias. Quem anda debaixo de revelação não anda debaixo de opinião dos outros. Quem anda debaixo de revelação não se submete à opinião dos outros. Não é? Nesse sentido da tua fé, da tua vida com Deus. Quando eu aceitei Jesus, um rapaz me cumprimentou. Eu tinha 15 anos. Ele também tinha 15 anos, a minha idade. Falou: Edson, eu gosto muito de você. Nós estudamos juntos desde a infância. Você agora diz que é crente. Mas eu gosto tanto de você que eu quero te dar um conselho. Eu falei: pois não, jovem. Ele diz assim: não seja muito crente. Não seja muito crente. Ele era um crente desviado. Não seja muito crente. Foi uma opinião que ele deu. Eu não discuti com ele. Pelo contrário, irmãos, eu procurei ser muito crente.
Não é? Exatamente essa forma, querido. Siga o que Deus tem falado contigo. Faça o que Deus tem instruído você. Age como Deus tem te ensinado. Amado irmão e irmã, não faça da vida um palco para agradar os outros. Faça da vida, aleluia, um ministério para realizar a vontade de Deus. A minha vida é um ministério onde eu realizo a vontade de Deus, não um palco para agradar pessoas. Você sabia que não tem nenhum versículo na Bíblia que manda você agradar os outros? Não é? Manda você amar. Agradar não. Agradar somente a Deus. Então nós temos um problema sério, né? Problema psicológico. Quer agradar um, quer agradar outro, quer agradar outro, quer agradar outro. E a pessoa acaba não vivendo o projeto que Deus tem para ela. De modo nenhum. O nome dele será João. Disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome? Você não tem nenhum parente com esse nome? Normal era colocar o nome de um parente no filho. Não é? Você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Não é? Nós não sabemos se Zacarias ficou mudo ou se ele ficou mudo e surdo. Nós não temos essa condição de chegar a essa definição. Porque eles podiam falar para ele, né? Ele ouvia, mas ficaram fazendo gestos. E ele então escreveu numa tabuinha: o nome dele é João. Amado, isso aqui é uma verdade espiritual tremenda. O cônjuge, o homem e a mulher, precisam andar no propósito com Deus. Não adianta cada um olhar para um lado. Tem que olhar um para o outro, andando no projeto com Deus. Não é? A revelação que Zacarias teve, Isabel defendia. A fala de Isabel foi defendida por Zacarias. Porque os dois estavam andando no mesmo propósito. Pena que a Bíblia fala muito pouco do José e da Maria. Mas José e Maria, um casal que andava no mesmo propósito. Não é? Eles caminhavam no mesmo propósito. Olha que coisa maravilhosa, querido. Zacarias tinha uma revelação, Isabel defendia essa revelação. Isabel fala uma coisa, Zacarias está junto com ela. Não é defendendo uma única coisa, nós podemos até pensar diferente, mas é defendendo os princípios de Deus, a revelação de Deus, defendendo aquilo que agrada o coração de Deus. E é interessante, amado, imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Na mesma hora ficou curado. Então começou a falar, louvando a Deus. Não fala reclamando, não fala conversando com as pessoas. Depois desse 9 meses mudo, a primeira coisa que Zacarias faz
é abrir a boca e louvar ao Senhor. É abrir a boca e falar: louvado seja Deus. Porque Zacarias viu a mão de Deus na sua vida. Além de ter tido um filho na velhice, além de ver sua esposa idosa tendo um filho, ele sabia quem era esse menino. Amanhã de manhã, nós vamos ler o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, onde fala do nascimento de Jesus. E aí você percebe que nesse período de 9 meses, Deus revelou para Zacarias esse cântico. De quem seria João Batista e quem seria o menino Jesus que ia nascer. Não é? Coisa linda, querido, lindo. Uma bênção tremenda de Deus, essa revelação. Não é? Uma revelação tremenda. Então, quando ele recupera a sua fala, ele louva Deus. Ele glorifica o nome do Senhor com palavras que no período que ele ficou sem falar, ele teve tempo de refletir e de ouvir. Amados irmãos e irmãs, como é bom refletir em silêncio. Amanhã é véspera de Natal e ao pôr do sol é Natal do Senhor. Que após o pôr do sol, amanhã, você vá para um canto da sua casa, para o banheiro, para dentro do armário, para um quartinho pequenininho. Faça um tempo de silêncio. Depois desse tempo de silêncio, agradeça a Deus pelo nascimento de Jesus. Não é? O silêncio é necessário para a gente entender os mistérios de Deus. Não é? O silêncio foi necessário para Zacarias. Eu sei que amanhã, por exemplo, na nossa tradição de Petrópolis, né? Amanhã é dia de pastel, é dia de fazer o empadão, a rabanada. A gente sempre teve essa tradição na família, com muita alegria nós fazemos essas coisas. Né? Marisa gosta muito de fazer biscoitinhos, a gente corre de um lado para o outro, principalmente as mulheres. Né? Ontem eu vi uma entrevista que a pessoa disse assim: na minha casa quem cozinha cedo no Natal é meu pai, ele ama cozinhar. Não é? A Marisa que cozinha cedo no Natal, Marisa é espetacular. Não é? Mas apesar de toda essa correria que você tenha, tira um tempo de silêncio, um tempo para refletir sobre o nascimento do Senhor. Não é? É Natal. Amanhã ao pôr do sol é Natal. Jesus encarnou. Vamos fazer uma solenidade do Natal do Senhor. Vamos ir até o presépio, contemplar. Não é? Se você tem um presépio em casa, não é adorar, não, é contemplar. É refletir sobre tudo aquilo que aconteceu na primeira noite de Natal. Exatamente, Nathalie. Amanhã é o dia que as mulheres se transformam em Marta. Mas seja um pouquinho de Maria. Não é? Se você tem um presépio, contemple o presépio. Não é adorar, é contemplar. Refletir sobre cada personagem, sobre tudo que Deus tem falado contigo.
o teu Natal seja santo. Tem gente que diz assim, meu Natal tá terrível, pastor. Não tem dinheiro para comprar um peru. Né? O meu Natal tá terrível. Não vou poder viajar para Miami. Meu Natal tá terrível. Eu estou doente. Meu Natal tá terrível. Meu filho não vem. Amado, não transforme o Natal numa festa secular. Faça o teu Natal mais religioso, espiritual, nesse sentido. Não use a palavra pejorativo para religioso, use a palavra certa. Natal mais religioso, mais espiritual, mais voltado para a ligação com Deus. Que o culto da sua casa seja uma solenidade ao Senhor. Pode ter luzes, pode ter castanha portuguesa, que eu amo muito, pode ter o que for, ou não pode ter nada, mas que seja um verdadeiro e maravilhoso Natal do Senhor. Tem tudo a ver com família, né? Tem José, tem Maria, tem menino Jesus, tem tudo a ver com família. Mas ainda que você vai passar sozinho, não tem nenhum problema. Você vai fazer um culto solene ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, nunca deixe de comemorar o Natal. Ah, faleceu fulano de tal, não vou comemorar Natal. A dona Irma, né, César, foi recolhida dia 21 pelo Senhor. A mãe da Marisa, quando ela faleceu, em 2016, se não me engano, ou 2015, foi no dia 21 de dezembro. Ela foi recolhida pelo Senhor. Foi passar o Natal com Deus, não é? Foi o Natal dela. Contudo, escuta o que eu vou dizer. Nós comemoramos o Natal solenemente ao Senhor, não é? Nós comemoramos o Natal solene ao Senhor. É um tempo litúrgico, é um tempo de culto. Quem criou essa data foi a igreja para o culto ao Senhor. Depois que se transformou numa bagunça, não é? Mas o Natal é um tempo litúrgico, um tempo de solenidade, de amor ao Senhor. E é interessante, irmãos e irmãs, todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Toda Encarem. Por que eu sei que é Encarem? Porque Encarem que é a região montanhosa da Judéia. Então toda Encarem, toda a região montanhosa, as pessoas ficaram com temor de Deus, começaram até a sentir arrepio. E divulgaram esse grande milagre na vida de Zacarias e de Isabel. Não é? E a Bíblia diz assim: todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? Né? Guardava-se no coração, dizendo: meu Deus, o que será esse menino? Por quê? Porque a ênfase está no menino. Presta atenção. Porque quando Zacarias sabe do nascimento, ele fica mudo. Segundo, Isabel e Zacarias eram idosos, não podiam mais ter filhos. Então as pessoas viram que esse menino era um menino misterioso. E eles guardavam no coração dizendo que virá a ser esse menino. Nós sabemos que os pais de João morreram na infância dele, não é? Provavelmente foi criado pelos essênios junto ao Mar Morto, na comunidade de Qumran, né? De Qumran. A pronúncia certa é Qumran. E ali João cresce. Talvez alguém diga assim: puxa vida, o João, filho do sacerdote, não é? Olha que coisa linda, que revelação, César.
João também seria sacerdote. Ele era de uma linhagem sacerdotal. E qual a função do sacerdote? Representar o povo diante de Deus. Qual a função de João Batista? Representar o povo diante de Jesus. Fazer o povo ter um encontro com Jesus, preparar o caminho de Jesus. Toda a função de João foi uma função sacerdotal. Orlando, olha o deserto como um templo. Leia toda a palavra de João, todo o trabalho de João como um trabalho sacerdotal. Aquele que representa o povo diante de Deus. João, ele prepara o caminho do Senhor e representa o povo diante do Jesus que viria. Aí alguém diz, puxa vida, mas eles são pobres, mas ele ficou órfão, mas ele foi adotado pelos essênios, mas ele vive com uma roupa estranha agora, ele nem corta mais o cabelo. Não é? João era um nazireu, não tomava vinho, não cortava cabelo, tinha uma comida estranha, era muito magrinho, né? Uma comida estranha. Mas ele teve o maior ministério de todos os profetas. O ministério de preparar o caminho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Não é? O que vai ser esse menino? Tem um mistério nesse menino. A mão de Deus estava com João. A Bíblia diz assim, olha, e a mão do Senhor estava com ele. Querido, eu desejo muito que a mão do Senhor esteja com você. Que a sua vida não seja apenas um percurso que vai acabar num túmulo. Não é? Todos nós voltaremos, um se despedindo do outro, até que toda a nossa geração passe. A não ser que Jesus volte antes. Mas nós queremos viver debaixo da mão poderosa de Deus. A mão do Senhor estava com o menino. Que a mão do Senhor esteja com você, em nome de Jesus Cristo. Que esse Natal seja um Natal onde a mão de Deus se manifeste na sua vida. Seja um Natal espiritual. Seja um Natal totalmente espiritual. Que você tenha na sua vida a mão do Senhor. Em nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra tão especial e santa. Obrigado pela vida de João Batista, de Zacarias e de Isabel. Obrigado por esse sacerdote João Batista, que preparou o caminho do Senhor. Eu te louvo, Senhor, que a tua mão esteja sobre nossa vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos então terminar. Eu quero orar pelo Rodrigo e pela Madalena Alencar, que hoje completam 9 anos de casamento. Que o Senhor continue abençoando. O Rodrigo vai fazer muito pastel de carne, muito cajuzinho, muito bolo. Tem que comemorar. Amém? Faz festa. Com o que você puder. Faz festa. Amém? Em nome de Jesus. Querido, vamos estar agradecendo a Deus, orando pela sua vida. Os irmãos notaram que eu estou resfriado.
adquiri um resfriado maluco, mas eu creio que vou melhorar. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos estar orando pela sua vida, pela vida do irmão, da irmã, para que vocês tenham um dia abençoado. Senhor, eu coloco todas as pessoas na tua presença. Coloco a Ivete, a Moisete e a Luzia, seu irmão Nagil, seu irmão Alberto. Nós ontem almoçamos, foi tão bom almoçar com esses irmãos. Coloco diante de ti, ó Deus amado, a vida do irmão Osmar, que ontem também, Pai, tomamos Santa Ceia juntos. Coloco diante de ti o nosso irmão Davi, que ontem à noite ceamos juntos na reunião das mulheres. Deus, coloca a Marina, a Maria. Coloca, ó Deus, a saúde do Evanil, da Paulinha, da Angélica, da Madalena, tão querida Madalena. Coloco a vida do Leobino, da Cléia, da Mirna, tão amados. Coloco a vida, Senhor amado, do Rodrigo e da Madalena, que hoje completam 9 anos de casamento. Coloco a nossa igreja, Pai, para que o Senhor nos dê recursos para terminar essa obra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos muito do Senhor nos ajudando. Precisamos muito que a tua mão nos ampare. Precisamos muito, Senhor, que o Senhor nos dê paz e graça. Deus, sê conosco. Que hoje nosso coração se aquete. Que hoje possamos ter um silêncio orante, como diz Zacarias. Possamos nos preparar para o Natal do Senhor. Nos dê um tempo muito agradável na tua presença. Em nome de Jesus. Me ajude também, Pai, nesse resfriado que eu adquiri. E que a tua bênção continue conosco. Oramos. A oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Olha, Deus abençoe a vida de vocês. Prepare o coração para o Natal do Senhor. Amém? Hoje, como eu falei bastante sobre o anjo Zacarias, quero recomendar a vocês um livro do Anselmo Green, Anjos Natalinos. Muito gostoso. Depois eu termino de ler ele. Cheio de gravuras. Ele fala sobre todas as aparições dos anjos no nascimento de Jesus. Anjos Natalinos, Anselmo Green. Muito bom. Que o Senhor te abençoe, queridos. Rômulo, Agar, Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso. Gênison, pastor Orlando Lima Júnior. Hoje nós temos o culto da família, não é? É 19h30, normal, com campanha de oração. E amanhã, sim, amanhã é a solenidade do Natal do Senhor. Deus abençoe, pessoal. Um beijo.